Inicie a sua execução com um cordão de 10 correntes, utilizando a sua primeira cor. Nós vamos pular um ponto de base e a partir do segundo, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, um no primeiro ponto e o segundo no nosso segundo ponto. Vamos laçar e vamos trabalhar o próximo ponto com um meio ponto. Laçamos e mais uma vez no próximo ponto, meio ponto. Laçamos e trabalhamos no próximo ponto uma sequência de 5 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Então, aqui você vê o segundo, agora você vê o terceiro, agora o quarto e o quinto ponto alto. No último ponto, nós vamos trabalhar no mesmo ponto de base uma sequência de 5 pontos altos. Eu fiz o primeiro ponto do último ponto de base, então eu vou laçar e no mesmo ponto eu vou trabalhar agora o segundo ponto alto no mesmo ponto de base, o terceiro ponto alto no mesmo ponto de base, o quarto no mesmo ponto de base e agora o quinto no mesmo ponto de base. Tecendo esta sequência, você deverá estar posicionada do lado oposto ao que você iniciou a execução. Você laçará e por mais 4 pontos, tecerá um ponto alto para cada ponto de base. Aqui você vê o segundo da sequência de 4, agora o terceiro e por fim, o quarto ponto alto da sequência de 4. Mais uma vez laçará e nos próximos 2 pontos, um meio ponto alto em cada um deles. Mais uma vez, você, no próximo ponto, trabalhará um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Perceba que a mesma sequência de pontos feitas de um lado é repetido do outro. Faça uma corrente e no mesmo ponto de base você trabalhará mais um ponto baixo, totalizando 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um deste lado e agora um central. Faça uma corrente e arremate com um ponto baixíssimo, passando a agulha pelo ponto inicial da carreira. Desta forma, você encerra a primeira carreira desta etapa da execução. Inicie a próxima carreira com uma corrente e para cada ponto, você trabalhará um ponto baixo até você chegar nos 5 pontos altos feitos no mesmo ponto de base. A partir deste momento, nós teremos que trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto para conseguirmos reproduzir a curva. Então, nós fazemos o primeiro ponto baixo e o segundo ponto baixo no mesmo ponto de base. Mais uma vez, o primeiro e o segundo no mesmo ponto de base. No ponto alto central, o primeiro e o segundo no mesmo ponto de base. No penúltimo ponto alto, os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora, no último ponto alto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma, o contorno é feito e você, mais uma vez, está posicionada do outro lado da execução. Você volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até você chegar no final desta carreira, onde você tem uma corrente para fazer o movimento de mudança de lado.
Então, aqui a gente continua tecendo um ponto baixo, você vai acompanhando comigo. Aqui eu chego na corrente, eu faço uma corrente nova para eu poder fazer a mudança de lado. Faço um ponto baixo sobre o ponto da carreira anterior, mais uma vez no ponto seguinte, um ponto baixo, uma corrente para mudança de lado e no primeiro ponto baixo desta carreira, um ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. A última carreira desta etapa é iniciada com uma corrente e nós vamos trabalhar o ponto caranguejo. Isto quer dizer que os pontos são tecidos sempre atrás do ponto em que nós estamos. Então, deixando a corrente com uma altura que me permita virar a agulha no sentido oposto, eu vou passar sobre o ponto baixo da carreira anterior, puxando uma laçada e alinhando a altura, laçando e arrematando. Mais uma vez eu deixo esta corrente com uma altura que me permita virar a minha agulha, passo a agulha no ponto anterior ao ponto em que eu estou, puxo uma laçada e trago aqui para cima. Eu laço e eu arremato os pontos. Mais uma vez, ponto de trás, puxo a laçada, alinho, laço e arremato. Mais uma vez, no ponto de trás, puxo a laçada, trago para cima e alinho, laço e arremato. Ponto de trás, puxo a laçada e alinho, laço e arremato. E assim eu vou tecer um ponto para cada ponto de base, mesmo na parte da curvinha. Também é um ponto para cada ponto, tá? Até que eu chegue novamente no início desta carreira, aonde eu farei o arremate. Estando com o último ponto caranguejo tecido, você vê aqui o primeiro ponto da sequência, você vai passar a agulha exatamente abaixo do primeiro tecido, vai puxar uma laçada e você vai arrematar. É o ponto baixíssimo que vai te dar a finalização desta carreira. Aqui você percebe que eu estou abrindo bem o ponto para eu conseguir passar, veja, passei por dentro, eu alargo o meu ponto, corto o meu cabo, trago o fio todinho para frente e eu alinho aqui, eu ajusto aqui, de modo que ele fique realmente na base. Puxo este cabo para trás, para que eu possa depois fazer o arremate dele. Ele fica aqui atrás, olha, soltinho, tá? Depois a gente vai fazer a parte da colagem ou até da costura, você quem vai decidir, na verdade, e aí a gente consegue já arrematá-lo. Com a segunda cor, novamente um cordão de 10 correntes é tecida. E nós vamos trabalhar exatamente a mesma primeira carreira desta etapa. Então, aqui, nós vamos iniciar fazendo, a partir do segundo ponto de base, uma sequência de 2 pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. Laçamos e fazemos 2 meio pontos, sendo novamente um em cada ponto de base. Laçamos e começamos a sequência de 5 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Então, aqui você acompanha comigo o segundo. Agora, você acompanha o terceiro. Agora, o quarto. E para finalizar a sequência de 5, o quinto ponto alto, sendo um em cada ponto de base.
Neste último ponto, nós deveremos ter uma sequência de 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Nós temos 1, então agora nós tecemos o segundo. Laçamos e fazemos o terceiro. Laçamos e fazemos o quarto ponto alto no mesmo ponto de base. E laçamos e fazemos o quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Laçamos e voltamos a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, você acompanha o segundo, agora você vê o terceiro e agora você vê o quarto. Na sequência, 2 meio pontos, sendo um em cada ponto de base. E na sequência, 2 pontos baixos, sendo um em cada ponto de base. Uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Uma corrente e arrematamos no primeiro ponto baixo da sequência desta carreira. A próxima carreira é uma carreira de acabamento. Então, você vai fazer uma corrente e para cada ponto da sua frente, você vai trabalhar um ponto baixíssimo. Para que fique com a ideia do persponto, que é o que nós desejamos, perceba que ao puxar a minha alça, eu trago na mesma altura do ponto anterior e então eu arremato. Esse ponto, ele tem que caminhar na mesma distância do ponto da carreira anterior. Se você apertar demais, você vai ter uma carreira que vai diminuir o tamanho da carreira anterior e com isso a sua execução começará a ficar enrugadinha e nós queremos mantê-la plana. Perceba que eu estou na parte da voltinha e para eu assegurar que essa voltinha se mantenha, eu preciso dar aqui a distância do ponto. Olha lá, ele tem que formar esse caminho. Então, eu alargo, eu aumento o tamanho do ponto que está na agulha, olha, de modo que eu consiga trazer a agulha caminhando pela execução. Aqui já quase chegando no final, sempre tecendo um ponto para cada ponto. Perceba que não está enrugando, é só a gente dar a altura. Se você der a altura para o ponto, você consegue caminhar. Veja só, para cada pontinho a gente está fazendo um novo ponto, ó. E a gente chegando aqui no início, vamos puxar o último ponto e a gente alarga. E aqui, nós vamos cortar o cabo. A gente traz o ponto para fora, do lado da frente, e leva para trás, para que ele sofra o arremate, né? É aqui atrás que ele vai ser arrematado. O outro cabo está aqui, olha, como vocês podem ver. Eu vou trazer ele para a direção interna, passando ele aqui, veja, ó, passando aqui, trazendo para a direção do comprimento da parte interna. E o cabo que está maior, a gente corta, que é para que ele fique do mesmo tamanho aqui também. Agora, é você quem vai escolher. Se você vai... Aqui também vou cortar, olha. Vou cortar aqui um pedacinho. Se você vai costurar ou se você vai colar na parte tecida anteriormente. Lembrando que nós colamos ou costuramos avesso com avesso. Os lados direitos das duas partes devem ficar à mostra, até porque a gente quer ver essa ideia de persponto e deste lado a gente quer realmente ver direitinho os nozinhos. Uma vez que você tenha costurado ou colado, você deverá obter
algo como visto aqui. Aqui no caso, eu colei, tá? Prefiro fazer a colagem porque fica mais bem acabado, né? Afinal de contas, são duas cores diferentes e é mais chatinho de fazer a costura, tá bom, minha gente? Então, por isso eu prefiro colar. Aqui eu uso a cola de tecido e a gente vem aqui, passa assim, olha, passa a cola aqui. Aqui assim, ó, até grudou minha mão aqui, ó. Passa aqui também, passa aqui. Passar em tudo, tá? Tem que deixar a cola ali mesmo. E aí, avesso com avesso, a gente vai e cola, bem centralizado. Lembrando que, no caso da cola universal, é em média 5 minutos para secar, tá? Mas eu sugiro que você deixe lá secando e espere direitinho. Caso você utilize outra cola, não tem problema, mas verifique qual é o tempo de secagem, que é para que você deixe a peça descansando até que ela seque por completo e você possa utilizá-la já seca. E aí você tem as orelhinhas.